Oi, oi, Doc. Aqui quem fala é o Will e nessa aula a gente vai terminar o estudo puberdade vendo sobre o retardo puberal, as puberdades que vieram depois da hora que seria planejada. Mas antes de começar a aula, Doc, dá uma pausada no vídeo e tenta resolver essa questão que está fazendo algumas perguntas sobre o caso clínico de puberdade atrasada. Então bora falar do retardo puberal. Como é uma puberdade que está atrasada, é só a gente pegar simplesmente qual que é a idade normal da puberdade e atrasar ela. Nas meninas isso acontece dos 8 até os 13 anos, nos meninos dos 9 até os 14. Logo, o retardo puberal é classificado como uma puberdade que se inicia após os 13 anos na menina. E o que vai marcar o início da puberdade na menina? O desenvolvimento mamário. Então, a menina que não teve a telarca até os 13 anos de idade, e o menino cuja puberdade só se inicia após os 14 anos. E qual que é o marco do desenvolvimento da puberdade masculina? O desenvolvimento gonadal. Então, não teve o desenvolvimento dos testículos antes dos 14 anos. Além de não ter desenvolvimento do broto mamário ou do aumento testicular, a gente também tem um outro caso em que a puberdade ela até começa antes dessa idade programada. No entanto, ela estaciona. A puberdade ela tem um período de 4 a 5 anos para terminar. Então, a partir do momento que ela se inicia, toda a produção hormonal vai meio que fazer uma ordem cronológica e uma sequência bem específica dos eventos que devem ocorrer na puberdade. E isso é, como eu disse, uma ordem cronológica, é tempo dependente. Se o tempo passar demais, pode acabar desenvolvendo alguns retardos e, por conta disso, não ter desenvolvimento completo de determinada característica. Então, a gente vai falar que a puberdade ela tem que começar antes dos 13 e tem que acontecer em até um período de 4 a 5 anos após o seu início. E quais são as causas das puberdades atrasadas? A gente, para falar de puberdade atrasada, a gente tem que falar de dois conceitos extremamente importantes. O primeiro é de gonadismo e o segundo é de gonadotrófico. Qual a diferença de gonadismo e gonadotrófico? Gonadismo, o ismo, se refere à doença das gônadas. Então, eu estou me referindo exclusivamente às gônadas. O problema é relacionado às gônadas. Gonadotrófico está se falando daquilo que alimenta as gônadas. Trófos é alimentação. Então, gonadotrófico significa aquilo que alimenta as gônadas. Quem é que nutre as gônadas, que permite com que ela cresça? As gonadotrofinas, por isso que ela tem esse próprio nome. E quem são as gonadotrofinas? O LH e o FSH. Então, quando eu estou falando de gonadotrófico, eu estou me referindo exclusivamente às gonadotrofinas. Se eu estou falando hipogonadismo, significa gônadas pequenas, pouco desenvolvidas, pouco formadas. Se eu estou falando em hipergonadismo, eu estou falando em gônadas grandes, muito formadas. Se eu estou falando em hipogonadotrófico, eu não estou falando das gônadas, eu estou falando das gonadotrofinas. Então, hipogonadotrófico são poucas gonadotrofinas. Pouco LH e FSH. E hipergonadotrófico é muito FSH e LH. E, a partir disso, a gente vai ter as duas diferenças, no hipogonadismo hipogonadotrófico e hipogonadismo hipergonadotrófico. Primeira característica que a gente tem que ver aqui. Retardo puberal vai se remeter a um hipogonadismo. Justamente o retardo está vindo da puberdade por conta dessas gônadas que não estão totalmente formadas ou não estão totalmente atuantes. Quando eu falo de um hipogonadismo hipogonadotrófico, vai significar o quê? Que eu não tive produção suficiente de LH e FSH para desenvolver as gônadas. Então, a origem do problema não está nas gônadas, está nas gonadotrofinas. Elas que não foram suficientes para poder nutrir as gônadas e assim formar elas. Quando eu estou falando de um hipogonadismo hipergonadotrófico, eu estou falando justamente o contrário. As gônadas, elas não são responsivas ao LH e ao FSH. O que vai acontecer? Ela vai sinalizar ao hipotálamo e à hipófise que ela não tem gônada, porque não vai ter testosterona, não vai ter estrogênio para informar a hipófise e a hipotálamo naquele eixo HHG, não vai ter o eixo para sinalizar a hipófise e o hipotálamo e fazer os feedbacks negativos e positivos. Então, com isso, o que nosso hipotálamo vai fazer? Ele vai intensificar a produção de LH e FSH para poder desenvolver as gônadas. Só que não importa o quanto ele aumente o FSH e o LH, as gônadas não são responsivas. Então, o feedback acontece, aumenta o LH e FSH, só que as gônadas por si próprias não respondem. Então, o problema aqui não é no FSH e LH. O problema aqui é nas gônadas. Essa é a diferença no hipogonadismo hipogonadotrófico. Hipogonadotrófico, problema nas gonadotrofinas. Hipogonadismo hipergonadotrófico, problema não é
no hipotálamo, na hipófise e nas gonadotrofinas. O problema é na gônada. Então, bora ver quais são as causas de retardo puberal. As causas de retardo puberal são divididas em 4 etiologias diferentes. Quais são elas? Bora ver uma por uma. Então, bora falar do primeiro caso, que é o hipogonadismo hipogonadotrófico funcional. Hipogonadismo, gônadas pequenas, hipogonadotrófico, poucas gonadotrofinas, funcional. Poucas gonadotrofinas é a principal causa aqui. Então, o problema aqui não é nas gônadas, mas sim nas gonadotrofinas. Só que perceba que já tem no próprio nome uma ideia do que pode ser. É algo funcional. Então, o problema não é nem nas gônadas e nem no LH e no FSH. O problema é que eu não tenho LH e FSH o suficiente para gerar uma resposta. Eu estou com pouca função desses hormônios. E por que eu estou com pouca função deles? Porque eu estou com um desequilíbrio energético proteico. Como assim? Para eu poder me desenvolver, eu tenho que ter, primeiramente, energia suficiente para manter o que eu já tenho e ter um superávit para eu poder gastar esse excesso de energia no meu próprio desenvolvimento. Então, necessariamente, na puberdade, a gente tem que comer mais do que o suficiente para nos manter. Porque a gente precisa se manter e a gente precisa se desenvolver. Se a gente comer só para se manter, a gente não se desenvolve, a gente não vai ter estrutura suficiente para se desenvolver. E é justamente isso que é o hipogonadismo funcional. O LH e o FSH, eles atuam direito? Sim. As gônadas atuam direito? Sim. O hipotálamo e a hipófise atuam direito? Sim. O problema não está em nenhum órgão endocrinológico. O problema está em um desequilíbrio energético. Então, ou eu estou gastando muita energia, ou eu não estou produzindo energia. Eu não estou ganhando energia. Em um lado, eu vou ter aqui pouco consumo. Então, em uma desnutrição, poderia justificar em uma baixa energia, um baixo ganho de energia para poder se desenvolver. Ou eu estou falando de alguma coisa que está consumindo muita energia. A principal causa, alguma doença crônica. Uma cardiopatia, uma doença respiratória, uma nefropatia, alguma doença de base que esteja ocasionando um alto consumo de energia. Então, uma doença ela está consumindo o suficiente para não ter energia para poder me desenvolver, ou nem é uma doença. A própria criança está se gastando muita energia porque ela quer. Ela está fazendo um treinamento físico intensivo. Então, uma criança que está fazendo uma hipertrofia com 10 anos de idade, por exemplo. Ela nem tem corpo ainda para isso, não tem hormônio para isso, mas ela está gastando tanta energia que ela não consegue se desenvolver. Segunda causa etiológica de retardo puberal, hipogonadismo hipogonadotrófico. E aqui ele não é funcional. Aqui eu posso dizer que é um hipogonadismo hipogonadotrófico orgânico. Ou seja, eu tenho uma causa, eu tenho uma justificativa para que as gônadas e as gonadotrofinas não funcionem. Então, aqui eu tenho um problema em que as gonadotrofinas não são funcionantes. Então, o problema central está no hipotálamo e na hipófise. Elas não estão atuando como deveriam atuar, não estão produzindo como deveriam produzir os hormônios. Quais são as causas de hipogonadismo hipogonadotrófico? São doenças relacionadas, sobretudo, com o sistema nervoso. Então, por exemplo, uma doença do sistema nervoso central, algum câncer, uma meningite, alguma cirurgia muito invasiva, algum procedimento, algum trauma, alguma coisa que lesionou e por conta disso o hipotálamo ou a hipófise não é atuante para produzir hipogonadotrofinas. Segunda causa, deficiência de gonadotrofina. E essa deficiência não é uma deficiência nutricional, em que eu não tenho capacidade de produzir elas. Aqui é uma deficiência principalmente genética ou cromossômica, em que as gonadotrofinas elas não se formam como deveriam se formar. Elas são ou problemáticas, ou elas nem chegam a se formar. Tem algum problema na sua produção delas. E por fim, nós temos as doenças associadas a hemoglobinopatias. Mas espera, hemoglobinopatia não pode ser uma doença crônica? Qual que é a diferença? Por que doença crônica é funcional e hemoglobinopatia não está infuncional? Porque aqui o buraco é um pouquinho mais embaixo. Qual que é o problema? Na hemoglobinopatia, a criança ela naturalmente pode desenvolver uma anemia. E essa anemia pode ser que seja necessário fazer uma transfusão sanguínea para a gente conseguir repor mais rápido e que não comprometa tanto o desenvolvimento da criança. Só que a transfusão sanguínea faz com que haja uma sobrecarga muito excessiva, então uma sobrecarga de ferro. E esse ferro ele se torna tóxico, ele se torna problemático para diversas funções em diversas partes do nosso corpo. Uma delas são
a produção de gonadotrofinas, lá no hipotálamo/hipófise. Então, aqui é uma doença bem específica, extremamente pouco falada, eu só botei mais de referência, essa não tem tanta importância. Terceira causa, hipogonadismo hipergonadotrófico, ou seja, gônadas que não estão desenvolvidas, mas eu tenho sim muito LH e muito FSH. Então, o problema aqui estão nas gônadas, não no hipotálamo e na hipófise. E essas gônadas, os problemas delas podem ser principalmente relacionados a algo de origem genética, cromossômica. Então, a criança nasceu assim, ela se formou assim, ou algum problema relacionado com a vida ambiental. Ela teve uma doença gonadal, teve uma falência gonadal, teve algum problema que, algum distúrbio que chegou a levar a um problema nas gônadas. Então pode ser cromossomopatia ou DDS, como eu falei, de algo genético ou cromossômico, e falência gonadal quando uma doença, uma infecção, um trauma, uma cirurgia, um câncer, alguma doença acaba afetando as gônadas e acaba levando elas a ser insuficiente, a não ser produtiva, podendo até mesmo ser falência completa das gônadas. E por fim, o último caso, e o caso mais prevalente de retardo puberal, o retardo constitucional do crescimento da puberdade. O famoso, só está atrasadinho. Está normal, tendência nenhuma, só está com a puberdade um pouquinho atrasada. E isso aqui representa mais da metade dos casos de retardo puberal. Ou seja, mais da metade dos casos, 53% das crianças que iniciaram a puberdade depois dos 13, 14 anos, iniciaram porque era, entre muitas aspas, natural para elas atrasarem. Esse tipo de retardo puberal, ele está relacionado dentro da variação normal da puberdade. Então, tem uma variação normal da puberdade em que ela se inicia, normalmente nas meninas, de 8 a 13 anos, mas tem aquela puberdade precoce constitucional, mais ou menos 6 anos e meio até 8 anos, e tem a puberdade atrasada constitucional, que tem esse pequeno atraso também. Nesses casos, essa variação da puberdade, que não é necessariamente uma doença, não é uma patologia, é só uma variação do padrão, acontece em indivíduos saudáveis. Não tem uma causa para explicar. Porque, ainda mais, se tivesse uma causa para explicar, não seria constitucional, seria patológico. Então, acontece em indivíduos saudáveis e simplesmente acontece por um atraso na reativação lá do eixo hipotálamo, hipófise e gônadas. Simplesmente por isso. Não tem nenhum problema que esteja ocasionando nesse atraso. E vale destacar que tem uma carga genética bem importante nesse retardo constitucional. Ou seja, se a gente for investigar uma criança que está com retardo da puberdade, a gente precisa ir muito investigar como é que foi a puberdade de toda a família, dos irmãos, dos pais, dos avós, dos tios, porque geralmente tem um histórico familiar bem positivo para retardo da puberdade. Vale destacar que o retardo constitucional ele é mais prevalente em meninos do que em meninas e relacionado à curva de crescimento, vamos lá. A criança está com estado de retardo constitucional do crescimento e da puberdade. Então, ela está crescendo em uma medida mais lenta que as outras crianças. Ou seja, lá pelos 8 anos de idade, quando ainda não ocorreu a puberdade, ainda não iniciou a puberdade em praticamente ninguém saudável, essas crianças são já naturalmente menores do que as outras crianças. Então, retardo constitucional do crescimento. Essas crianças já são constitucionalmente menores quando comparadas às outras crianças que ainda não iniciaram a puberdade. O problema é que quando a puberdade inicia para as crianças no período normal, a puberdade acelera e muito o crescimento. Vamos lembrar que o escolar cresce de 6 a 8 centímetros, na puberdade chega a crescer 12 centímetros por ano. Então acelera muito o crescimento. Ou seja, quando a criança que tem um retardo constitucional não entra na puberdade quando todas as outras entraram, ela fica com uma altura ainda mais evidentemente menor. Então antes ela tinha uma diferença de um pouquinho, agora ela tem uma diferença absurda de tamanho. Ela se sente muito menor do que as outras crianças, porque todas as outras crianças que já eram maiores que ela, já iniciaram a puberdade e já cresceram ainda mais rápido. Essa daqui ainda não. Quanto às idades, a idade estatural obviamente tem que ser igual à idade óssea. Por quê? Porque eu estou falando de algo constitucional, não tem uma doença, e elas obrigatoriamente têm que ser menor do que a idade constitucional. Tem que ser menor do que a idade da criança. Então a criança tem 8 anos, com uma idade estatural e uma idade óssea de uma criança de 6 anos.
Quando todas as outras crianças iniciarem a puberdade, elas vão se sentir ainda menores, então a idade cronológica vai ficar ainda mais na frente. Vão ser crianças de 14 anos com idade e óssea estatural de uma criança de 9 anos. Vai ficar uma discrepância absurda. Mas essas crianças elas vão crescer por muito mais tempo. Vamos lembrar que depois que inicia a puberdade, o crescimento para em torno de 4 a 5 anos. Só que se a puberdade ela começar lá pelos 16 anos, ela vai terminar lá pelos 21. Então a criança cresceu por muito mais tempo. Com isso, ela vai recuperar todo o atraso perdido. E ao final do seu crescimento, ela simplesmente vai ter a mesma altura na qual ela já deveria alcançar ao final da puberdade. Ela não ganha nem a mais e nem a menos. Ela cresce exatamente no seu alvo genético. Mas agora bora falar das patologias, que é realmente o que a gente precisa e vai investigar mais nesses casos de retardo puberal. Vamos começar pelo hipogonadismo funcional. Ou seja, alguma coisa está levando a um desequilíbrio energético que não está me permitindo ter nutrientes suficientes para desenvolver as gônadas. Isso que é funcional. O hipogonadismo funcional ele representa mais ou menos 19% dos casos de todos os casos de retardo puberal. Então, mais ou menos 1 em cada 5 crianças de retardo puberal é por ser causa funcional. E ele representa mais de 50% dos casos de hipogonadismo hipogonadotrófico. Ou seja, se a criança tem pouco LH e FSH, é mais provável que seja uma causa de base que esteja consumindo muito essa criança do que seja algo genético ou cromossômico que não está tendo LH e FSH atuantes. E quais são as principais causas nutricionais? São a anorexia nervosa, a criança não está conseguindo comer, uma desnutrição grave, ela não está tendo acesso à comida, ou treinamento físico intenso. Ela está gastando tanto, que não sobra para poder se desenvolver. Outra causa extremamente importante de hipogonadismo funcional é um desequilíbrio bioquímico. Então não é porque a criança está comendo pouco, não é porque ela não tem alimento, mas sim ela tem alguma coisa na sua alimentação, na sua rotina, que está ocasionando distúrbio em todo o resto. Então, por exemplo, uma criança que está consumindo álcool, uma criança que consome cannabis, uma criança que usa qualquer outro tipo de entorpecente. Então, nesse caso, a criança está tendo desequilíbrio bioquímico. Não é necessariamente nutricional, mas sim o que afeta toda a nutrição do corpo. Vamos lembrar que o álcool ele altera o metabolismo literalmente do nosso corpo inteiro. Cannabis, mesma coisa. Então, tudo aqui é um desequilíbrio relacionado sim com a nutrição, mas não por comer pouco, mas sim por ter esse problema funcional de ser substâncias ruins. E por fim, endocrinopatias também se encaixam em hipogonadismo funcional. Por quê? Porque se eu corrigir a endocrinopatia, eu vou poder ter energia suficiente para poder desenvolver todo o eixo hipotálamo, hipófise e gônadas. Quais são as principais endocrinopatias? Diabetes mellitus, hipotireoidismo, síndrome de Cushing e deficiência de GH. Eu deixei ali em vermelho a deficiência de GH porque quando a gente fala de uma criança pequena, o que todo médico pensa, deve estar faltando GH. Mas a causa de deficiência de GH ela é literalmente o menor das porcentagens, das prevalências de hipogonadismo hipogonadotrófico. Ele representa cerca de 5% dos casos. Então é realmente a menor porcentagem. Não está errado pensar? Não. Mas a gente tem que pensar de outras causas principalmente. Diabetes mellitus na criança, síndrome de Cushing, seja por um problema neoplásico, seja por um problema que geralmente a maior prevalência de Cushing não é neoplásico, mas sim algo iatrogênico, a criança está utilizando demais corticosteroides, e o hipotireoidismo adquirido por alguma doença ou algum distúrbio que levou a um problema na tireoide. E por fim, por estresse metabólico também, que vai fazer um consumo muito maior de energia e assim não vai ter energia suficiente para ela se desenvolver. Então, por exemplo, doença inflamatória intestinal, e aqui eu vou ter problema de absorção de nutrientes, de consumo excessivo de energia, insuficiência renal crônica, porque eu vou ter um problema generalizado no corpo inteiro também, doença cardíaca, doença pulmonar, doença hematológica, doença patológica. Então, qualquer doença que pode desafetar um organismo como um todo, pode consumir muita energia ou pode ser muito problemático para a criança poder levar nutrientes até as gônadas. Então, por exemplo, um problema renal, um problema cardiovascular ou um problema respiratório. E já vai destacar que o tratamento para o hipogonadismo hipogonadotrófico funcional é simplesmente corrigir a doença de base. Corrigindo ela, a criança vai poder desenvolver-se naturalmente. Por quê? Porque o problema não é nas gônadas, não é nas gonadotrofinas.
é o desequilíbrio energético proteico dessa criança. Então, bora falar das causas orgânicas, começando pelas causas de defeitos genéticos, então defeitos nas gonadotrofinas. A primeira doença que a gente vai falar é a síndrome de Kallmann, que é uma doença em que o problema não é nas gonadotrofinas, mas sim em quem produz elas. Vamos lembrar que quem produz as gonadotrofinas é o hipotálamo e a hipófise, eles que reativam o eixo GNRH. Só que para o hipotálamo e a hipófise poderem reativar o eixo GNRH, eu preciso inicialmente ter um hipotálamo e uma hipófise. E vamos lembrar embriologicamente como é que elas se formam. O hipotálamo e a hipófise são células que vão migrar a partir do bulbo olfatório. Então, se formou primeiro a parte do encéfalo da criança, lá com a gota neural, formou o tubo neural, teve todo o desenvolvimento do sistema nervoso central e pipipipopopó. O que importa é, se formou primeiro a região ali do bulbo olfatório, depois essas células vão migrar para o hipotálamo e hipófise. Se eu não tiver uma formação do bulbo olfatório, tem como eu ter formação do hipotálamo e da hipófise? Não! Se essas células elas têm que vir do bulbo olfatório, se eu tiver um problema no bulbo olfatório, eu não vou ter hipotálamo, eu não vou ter hipófise. Então é isso que aconteceu na síndrome de Kallmann. Na síndrome de Kallmann, o problema não foi primariamente no hipotálamo e na hipófise. O problema foi primariamente lá no bulbo olfatório, que não fez com que suas células migrassem para formar o hipotálamo e a hipófise. No caso dessa síndrome de defeito na migração desses neurônios, ela é uma síndrome relacionada ao cromossomo X. Ela fica na deleção do gene CAL, que é localizado nessa porção aqui, ó, que é homóloga ao Y. E vamos pensar um pouquinho. Eu tenho uma hipoaplasia ou aplasia dos bulbos olfatórios e eu não tenho informação do hipotálamo e da hipófise. O que eu posso tirar já bem rápido de clínica? A criança não vai sentir cheiro, ela não tem bulbo olfatório e ela não vai desenvolver. Então o que ela vai ter? Anosmia, não sente cheiro, criptorquidia micropênis, problemas relacionados aos hormônios sexuais, surdez neurosensorial, porque não somente essas células vão migrar para formar o hipotálamo e hipófise, mas para formar outras células também, inclusive relacionadas à formação do ouvido interno, a agenesia renal unilateral e, por fim, algo que é bem característico dessa doença é a sincinesia. O que é sincinesia? Sim se refere a algo simultâneo, concomitante. Cinesia está vindo de kinesis, de movimento. Então, quando eu vou realizar um movimento voluntário, por exemplo, eu vou erguer meu braço direito, o meu braço esquerdo involuntariamente se ergue também. Involuntariamente. Então, eu tenho um movimento ao mesmo tempo, voluntário, que leva ao movimento involuntário de outro algo. Então, eu vou, sei lá, bocejar e ao mesmo tempo eu acabo levantando meu braço. Eu vou caminhar e sem querer eu acabo batendo minhas mãos. Movimentos aleatórios de partes do corpo que não são propriamente pensadas. Elas ocorrem involuntariamente devido a outras ativações dessa movimentação. Segunda causa de hipogonadismo orgânico, lesão do sistema nervoso central. Então, primeiro a gente falou de uma não formação ou uma malformação. E agora a gente vai falar de algo que se formou, mas se lesionou. Qual que é a principal causa de lesão do sistema nervoso central? Causas neoplásicas, então cânceres ou tumores que estão pressionando essa região e estão fazendo com que esses neurônios não sejam atuantes. Uma causa inflamatória, uma meningite, seja por uma infecção, seja por algum outro distúrbio que esteja ocasionando uma morte nesses neurônios, ou por algo traumático, um acidente de carro, uma cirurgia para uma correção neoplásica, algum procedimento que possa ter lesionado essas células e por conta disso elas não funcionam mais. Quais são as principais causas de hipogonadismo hipogonadotrófico por lesão do sistema nervoso central? É o crânio faringioma, um câncer, um tumor benigno que causa a compressão do hipotálamo e hipófise. Por conta disso, esses neurônios não acabam funcionando, eu não vou ter liberação desses hormônios, não vou ter desenvolvimento das gônadas, e não vou ter retardo, e não vou ter puberdade normal, vou ter um retardo puberal. E vale destacar que não só o tumor pode ser a causa da lesão do sistema nervoso central, mas como a cirurgia também. A cirurgia pode acabar lesionando. Então, às vezes, no intuito de prevenir um problema, a gente acaba ocasionando um problema devido a uma iatrogenia. E por fim, como foi citado lá nos slides passados, pode ser secundário à transfusão sanguínea recorrente por conta daquele distúrbio de ferro que eu citei anteriormente.
Agora bora ir para a última causa patológica, que é o hipogonadismo hipergonadotrófico. Hipergonadotrófico, agora eu vou ter muito LH e FSH, que não funciona é minha gônada. Ou seja, em outras palavras mais bonitinhas, eu tenho uma insuficiência gonadal primária. As minhas gônadas não funcionam porque elas não funcionam, não porque tem outro problema. E vale destacar que a insuficiência gonadal primária, ela representa somente 13% dos retardos puberais. Então, ela não é a maior causa e geralmente vai ter causas, como a gente vai citar aqui, por exemplo, por infecções. Uma infecção, ela pode acabar se migrando para as gônadas e assim afetar elas. Então, quando a gente está falando de falência gonadal, a gente vai ter falência gonadal nos meninos e nas meninas. Nos meninos, o que significa isso? Significa uma insuficiência testicular. Simplesmente o testículo não funciona mais. Quais são as principais causas? Pode ser por uma quimioterapia ou radioterapia local, pelo motivo que for, ou ainda pode ser devido a uma infecção, como por exemplo uma orquite pós-cachumba ou algum outro problema inflamatório. Vale destacar que os testículos são um santuário imunológico. Então, naturalmente, não deveria haver sistema imune adaptativo lá para não gerar uma resposta inflamatória exacerbada. Justamente por isso, quando tem uma infecção ou tem alguma inflamação severa no testículo, pode sim cursar para uma insuficiência testicular, uma falência dos testículos, porque ele é um órgão extremamente sensível. Não deveria ter uma inflamação, uma ativação do sistema imune nele. E também, obviamente, por um trauma testicular, uma torção que levou a uma insuficiência arterial ou uma insuficiência venosa testicular, isso acabou ocasionando problemas circulatórios. Ou, por último, a criptorquidia. Por quê? Vamos lembrar que o testículo ele tem que ficar no saco escrotal, porque o saco escrotal ele regula a temperatura. Está muito quente, o saco escrotal relaxa, o testículo fica mais longe do corpo, a uma temperatura menor. Está muito frio, o saco escrotal contrai, ele puxa o testículo para entrar na cavidade abdominal ou ficar o mais próximo possível dela, para ele manter sua temperatura de mais ou menos 31, 32 graus. Então, na criptorquidia, onde a criança permanece com o testículo dentro da sua cavidade abdominal, nesse caso, esse problema de temperatura vai afetar o funcionamento das gônadas e, por conta disso, elas não vão funcionar adequadamente. Já nas meninas, o que leva à falência gonadal é uma insuficiência ovariana, obviamente. Mesmas causas, quimioterapia ou radioterapia local, ou associado ainda a uma doença do tipo autoimune, ou, por fim, algum defeito enzimático em que leva a um distúrbio no funcionamento dessas gônadas. E por fim, vamos falar de causas genéticas, defeitos genéticos que levam a hipogonadismo hipergonadotrófico, começando pelas cromossomopatias, síndrome de Turner. Então, a síndrome de Turner, que é a síndrome do cromossomo 45X0, então é um problema nessa fusão, na formação desse zigoto em que ele tem um cromossomo X a menos. A prevalência é de uma para cada cerca de 2.000 meninas. E vale destacar que as crianças aqui vão ser todas meninas. Por quê? Porque quem prediz se vai ser menino ou menina não é o cromossomo X, é o cromossomo Y. A presença de um gene específico no cromossomo Y vai dizer se essa criança é menino. A ausência dessa porção vai dizer que a menina vai se formar uma menina. Então, a ausência de cromossomo Y indica a formação de uma menina. Quais são as características fenotípicas da síndrome de Turner? São principalmente essas aqui. São diversas alterações fenotípicas, o pescoço alado, a baixa estatura e diversos outros problemas no corpo também. Então, defeitos cardíacos, a criança tem uma predisposição muito maior a uma cortação de aorta, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, tem distúrbios de aprendizagem e tem diversos outros problemas em todo o seu desenvolvimento. E por que essa criança ela cursa com hipogonadismo hipergonadotrófico? Porque ela não tem formação das gônadas. Somente com o X não vai ter formação das gônadas. Então isso que leva boa parte dos defeitos na formação dos caracteres sexuais nessa criança. Então a falta das gônadas, por conta da falta do X, é que leva realmente a esse defeito de retardo puberal. Outra cromossomopatia, um pouquinho mais prevalente, é a síndrome de Klinefelter, que ela é o contrário da de Turner. Na de Turner, faltou um cromossomo. Na Klinefelter, tem um cromossomo a mais. Então, aqui é a doença do cromossomo 47, do tipo XXY. A criança tem um cromossomo X a mais. Essa criança vai ter que ser menino. Por quê?
porque ela tem o cromossomo Y. Cromossomo Y tem o gene responsável pela vertente de se formar órgãos sexuais masculinos, logo vai se formar um homem, mesmo que ele tenha 2x. O que importa para a sexualidade é a presença desse gene no cromossomo Y. Quais são as principais alterações dessa criança? São muitas, e muitas, e muitas, e muitas. Ela tem disgenesia de túbulo seminífero, testosterona diminuída, puberdade, que até pode se iniciar, mas não evolui. Tem diversas alterações fenotípicas, como a gente está vendo aqui. Geralmente são crianças extremamente altas, com ginecomastia, acúmulo de adiposidade central. Tem uma grande dificuldade de adaptação social e aprendizagem. Tem predisposições a diversas outras doenças a mais, como, por exemplo, diabetes mellitus, hipotireoidismo, doença pulmonar crônica, câncer de mama e diversas outras. E com isso a gente terminou a etiologia. Vamos ver agora como é que a gente lida com o caso de retardo puberal. Chegou uma criança com retardo puberal, o que a gente vai fazer? Como sempre, a gente vai se fixar na trinca: anamnese, exame físico e exame complementar. Vamos começar pela anamnese. O que é extremamente importante a gente coletar em um caso de retardo puberal? A gente precisa entender o histórico de doenças prévias dessa criança para entender se teve algum consumo excessivo ou algum problema de absorção de nutrientes e assim vai, alguma doença de base. O histórico de procedimentos para saber se não teve algum tipo de câncer, algum tipo de problema, tanto testicular quanto cerebral. Uso ou abuso de substâncias, como a gente falou lá em estressores bioquímicos, para atrapalhar funcionalmente a produção de LH e FSH. O histórico familiar, porque esse aqui é extremamente importante para o caso de retardo constitucional do crescimento da puberdade. E também para outros distúrbios cromossômicos e genéticos também. Também relacionado aos hábitos de vida, devido lá ao consumo excessivo ou insuficiente de nutrientes e ao gasto excessivo ou insuficiente de energia, ao desenvolvimento testicular e também a gente precisa obrigatoriamente registrar quando e se iniciou a puberdade, com quantos anos e como que evoluiu essa puberdade. No exame físico, a gente precisa obrigatoriamente fazer sempre as medições antropométricas para acompanhar esse desenvolvimento. E não só medir, mas a gente precisa registrar e estadiar bem como está a puberdade dessa criança. Telarca, pubarca, menarca. E aqui a gente está falando de todos os estadiamentos de Turner. Das mamas, do testículo, do pênis, da menstruação, literalmente de todos, a gente precisa anotar e acompanhar. A gente precisa buscar alterações fenotípicas, como por exemplo, sente cheiro? Se não, síndrome de Kalman. Ela tem pescoço alado, síndrome de Turner. Gigantismo com ginecomastia, Klinefelter, e por assim vai. Avaliação do olfato e do olho, justamente pelos mesmos que eu falei anteriormente. No exame complementar, o que é muito importante? Pedir radiografia para a gente comparar a idade óssea e a idade estatural. Análise hormonal para a gente ver se é algo hipogonadotrófico ou hipergonadotrófico. Avaliação genética para saber se tem um distúrbio genético ou cromossômico relacionado a essa doença. A imagem de crânio para saber se tem algum tipo de câncer, algum tipo de tumor que possa estar comprometendo a hipófise e o hipotálamo. E exames de rotina para avaliar o estado nutricional dessa criança e estado de saúde, alguma doença de base ou algo do tipo. E quais são as características clínicas e laboratoriais dessas doenças? No retardo constitucional do crescimento e puberdade, a gente vai ter sempre uma estatura que ela é geralmente mais baixa, ou até pode ser normal, mas se a gente está pensando em puberdade atrasada, a gente vai pensar na estatura mais baixa. A idade óssea ela é obviamente inferior à constitucional, sendo que a óssea e estatural tem que ser igual, porque não tem nenhum distúrbio acontecendo. O estirão puberal ele vai acontecer, eventualmente ele vai acontecer, e vai acontecer quando a idade óssea estiver bem correlacionada com a idade para a puberdade ter naturalmente vindo. O teste de GNRH ele não vai funcionar, ele não vai ter resposta. Por quê? Porque essa criança ainda não teve reativação do eixo hipotálamo, hipófise e gônada. Com isso, ela não tem ainda neurônio de GNRH ativo, não vai ter resposta para eu tentar estimular esse neurônio. Se eu analisar os andrógenos, eles vão estar diminuídos, porque eu ainda não iniciei a puberdade para desenvolver as gônadas. A adenarca ela vai acontecer no período normal e a evolução vai acontecer naturalmente, só mais atrasada, mas vai acontecer na ordem natural. No PAM hipohipotalismo, o que significa isso aqui? Significa algum problema generalizado no hipotálamo e hipófise. Então a hipófise ela não está produzindo nada. Então a estatura vai ser obrigatoriamente baixa, não vai ter GH, não vai ter GNRH, não vai ter LH, não vai ter FSH.
A idade óssea e estatural vai ter, obviamente, atrasada, porque aqui eu tenho uma patologia levando esse problema. Não vai ter estirão puberal, porque não tem nada de hormônio gonadotrófico. Não vai ter LH e FSH, vão estar diminuídos. Por quê? Porque não tem como produzir eles sem hipotálamo, sem hipófise. Não vai ter resposta de GNRH, porque não tem como responder se não tem as células. Os andrógenos vão estar diminuídos, obrigatoriamente. E vale pesquisar o humor, que é a principal causa de problemas generalizados na hipófise. Na deficiência isolada de gonadotrofinas, aqui nas doenças hipogonadotróficas orgânicas, a estatura pode até estar normal ou até mesmo alta, depende muito da causa de base. A estatura pode estar normal, o estirão não vai acontecer porque eu não tenho problema de gonadotrofinas, mas eu tenho ainda LH. Eu tenho problema de gonadotrofinas, mas eu ainda tenho GH e eu tenho outros hormônios para permitir que a criança cresça. Eu não vou ter resposta de GNRH. Andrógenos vão estar, obviamente, diminuídos, porque eu não vou ter produção de gônadas. E a causa geralmente é idiopática, ou seja, mais relacionada à genética cromossômica. E por fim, eu tenho o hipogonadismo hipergonadotrófico, relacionado a problema na gônada. A estatura pode ser extremamente variada, vai depender de quando teve problema na gônada. A resposta do GNRH vai ser boa, ela vai sim ter resposta porque eu tenho ele funcionando, o que eu não tenho é gônada funcionando, e vai destacar que tem que fazer cariótipo porque as principais causas estão relacionadas com síndrome de Turner e síndrome de Klinefelter. E por fim, o tratamento ele vai depender da causa. No retardo constitucional, a gente vai precisar só acompanhar, sem tratar nada. Se for secundária a doença de base, ou seja, hipogonadismo hipogonadotrófico funcional, é só tratar a doença de base. Se for causa orgânica ou hipergonadotrófica, o que eu preciso corrigir aqui é o hormônio esteroidal. É eles que estão faltando, é eles que importam para o desenvolvimento dos caracteres sexuais. Então o que eu vou fazer é reposição de hormônios esteroidais sexuais. Com isso, eu vou de pouquinho em pouquinho aumentando a dose, simulando a puberdade e assim permitindo com que se tenha um desenvolvimento natural da puberdade. E eu vou manter doses pequenas na vida adulta para continuar mantendo as suas funções. Então, beleza. Agora que terminamos a aula, bora rever a questão que a gente viu lá no início da aula. Questão do SUS, lá de São Paulo. Questão nível difícil se a gente não pensar bem. Então, vamos ler com cuidado e ver frase por frase. Uma menina de 16 anos de idade está preocupada porque, diferente de suas amigas, ainda não apresentou menstruação. Então, ela está em amenorreia com 16 anos. Liga alerta para puberdade precoce. Ela possui fenótipo feminino, genitália levemente infantilizada e dificulta ela a ter relação sexual. Então vamos lá. Amenorreica, mas é mulher, tem órgãos de mulher, mas eles não se desenvolveram ainda. Procurou um ginecologista que solicitou beta-HCG, uma ultrassonografia pélvica e uma dosagem de FSH. O primeiro mostrou-se negativo, então ela não tem beta-HCG. Então a gente vai pensar, mas por que a gente pensa que ela está grávida? Ela nem menstruou ainda. Esse beta-HCG não é para gravidez. Esse beta-HCG é para cânceres produtores de beta-HCG. Neoplasias que podem estar comprometendo a produção lá no hipotálamo e hipófise. Então existem muitos tumores do sistema nervoso central que produzem beta-HCG. O segundo revelou um útero tópico de 20 centímetros cúbicos. Então, beleza, ela tem útero, ela tem órgãos femininos. E o terceiro representou um valor sérico de 40 unidades internacionais por mililitro de FSH, o que é um bom valor, não está baixo. Então, bora lá organizar o que a gente tem de informações. É uma menina, ela tem útero, ou seja, ela tem os órgãos femininos, ela não desenvolveu eles, mas ela tem FSH produzindo. Então, é um hipogonadismo hipergonadotrófico. Hipogonadismo hipergonadotrófico, eu tenho principalmente duas causas. Causas cromossômicas, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter. Ela é menina, eu tiro Klinefelter, foco em Turner. Ou insuficiência ovariana. Um dos dois. Esse óvulo não se formou, esse óvulo morreu. Por quê? Eu tenho FSH, mas eu tenho algum problema no óvulo funcionante. Então, essa é a principal informação que a gente tem.
essa criança tem uma alta probabilidade de síndrome de Turner, apesar de não ter nenhuma característica fenotípica relatada na questão, o que já me deixa um pouquinho com o pé atrás para Turner, me deixa mais confiante para algum problema gonadal. Beleza? Vamos lá. Trata-se de um caso de hipogonadismo hipogonadotrófico. Não é hipogonadotrófico. Não faz sentido ser hipogonadotrófico, sendo que meu LH ele é normal. Se meu LH é normal, meu FSH é normal, eu não estou produzindo pouca gonadotrofina. Ele é hipergonadotrófico. Letra A descartada. Letra B. Se faz necessária a reutilização de um cariótipo para afastar o diagnóstico de síndrome de Morris. Primeiramente, síndrome de Morris é uma doença na qual a criança ela é do tipo XY, ela tem o gene no cromossomo Y para se desenvolver como menino, mas ela tem uma resistência periférica aos andrógenos masculinos. Ou seja, forma a gônada masculina, mas ela não é funcionante. Por quê? O que ela produzir de hormônio, testosterona, principalmente, ele não é atuante. Isso que é a síndrome de Morris. O corpo não reconhece essa testosterona. Observe o que eu falei. Ela tem testosterona, ela tem testículo. Essa criança, ela tem genitália e útero. Ela tem corpo típico de mulher, não de menino. Então, ela não tem testículo. Letra B está errada. Letra C. O diagnóstico mais provável é de disgenesia gonadal. Perfeito. Foi o que foi falado. Mais provável que ela tenha algum problema gonadal, ou as gônadas não se formaram, ou as gônadas faleceram. Se trata também de síndrome de Sawyer, em sendo o carótipo X e X. A própria questão ela está incoerente. Síndrome de Sawyer é uma criança XY, mas esse Y ele não tem o gene para tornar em homem. Então aqui um problema é no cromossomo Y. Ele não tem o gene para ser indicado que é um homem, assim se forma uma mulher com o cromossomo XY. Não é o caso. Porque a própria questão é incoerente. Aqui está falando de XX, Sawyer é XY. E o quadro é compatível com a síndrome de Meyer, Rokitansky, Kuster-Hauser. O que é essa síndrome com esse nome extremamente grande? É uma síndrome no qual não se formam os órgãos femininos. Não se forma útero, não se forma mais nada. Então também não é porque ela tem útero. Percebam que é uma questão extremamente difícil, extremamente densa. Gente, tantas doenças, como é que eu vou saber tudo isso? Então, essa é uma questão em que não é necessário saber as doenças. Saber as doenças é um lucro. Mas é uma questão em que tu precisa saber a base de puberdade precoce e puberdade atrasada. Nesse caso, está dando todas as características de uma puberdade em que não tem gônada. Então, a C marca como certa. Não tenta anular as outras, descartar as outras, porque são síndromes extremamente raras, que não precisa decorar. O principal é entender a base da questão, que é o caso clínico de base, o raciocínio clínico para chegar na resposta. Agora, bora fazer as flashcards para consolidar bem esse conteúdo. Qual a principal causa de retardo puberal? Retardo constitucional do crescimento e puberdade. A síndrome de Kalman está dentro do hipogonadismo do tipo hipogonadotrófico orgânico. Eu não tenho informação do hipotálamo e hipófise porque eu não tenho migração dos neurônios lá do bulbo olfatório. Qual o tratamento do hipogonadismo hipogonadotrófico? Funcional, tratamento da doença de base. E essas são as referências utilizadas na aula